Estamos começando pela TV Câmara mais uma edição do programa Fala Vereador e nessa nova temporada nós estamos entrevistando os vereadores eleitos em 2020. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador que obteve a segunda maior votação em 2020. Estou falando aqui do Lucas Ratano. Então hoje esse programa é uma forma da gente conhecer um pouco da trajetória do Lucas, que foi eleito pelo PSD, partido que fez a maior bancada na Câmara Municipal, 6 vereadores. O Lucas é professor, vai falar um pouco também dessa sua atividade, como é que ele escolheu ser um docente. Já foi secretário de Relações Institucionais no período de 2019 e 2020, ou seja, tem uma experiência aí também no Poder Executivo. Lucas, muito obrigado por ter aceitado esse convite, participando pela primeira vez aqui no Fala Vereador. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho com a população de Tupã, falar um pouquinho com aquelas pessoas que deram aquele voto de confiança na gente e com toda a cidade. É importante a gente falar um pouquinho sobre aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, principalmente em janeiro de 2021, que é um ano que a gente sabe que vai ser desafiador, é um ano que inicia um novo mandato legislativo. E a gente então precisa dizer para a população de Tupã o que é que a gente vai fazer, buscar fazer ao longo dos próximos 4 anos. Quantos votos você recebeu? A gente recebeu 1.622 votos, a segunda maior votação dessa legislatura e segundo uma conversa com o seu David Castro, a quarta maior votação da história da cidade. Uhum. Lucas, vamos falar um pouco assim, você tem sua família aqui de Tupã, mas você não nasceu aqui em Tupã, né? Vocês vão se surpreender onde ele nasceu. Eu nasci no Japão, na cidade de Kawasaki, província de Kanagawa. Meus pais, como muitos ali na década de 80, 90, foram uma daquelas famílias que foram para o Japão tentar uma vida melhor. E nessas indas e vindas, meus pais acabaram engravidando de mim e eu acabei nascendo por lá. Minha família é símbolo da miscigenação brasileira. Certo. Mas e no Japão, você chegou a morar até que idade? Não, eu morei pouco tempo lá. Pouco tempo. Eu nasci em 92, com 1 ano de idade eu já estava aqui em Tupã. Eu estava falando que minha família é símbolo da miscigenação brasileira, né? Meu avô paterno é nordestino, nascido na Bahia, veio de Pau de Arara para o interior de São Paulo, escolheu Tupã para morar. O meu avô, pai do meu pai, japonês, nascido no Japão, veio com 15 anos de idade para cá também, para o estado de São Paulo, acabou escolhendo Tupã para morar, então minha família é símbolo dessa miscigenação e eu, por ocasião do destino, acabei nascendo em outro país, mas sou brasileiro nato, sou registrado em embaixada brasileira no consulado, então tive os direitos políticos para poder disputar as eleições. Tá aqui. Tem isso aí, né? Tem. Ô, Lucas, e você... desde então, quando voltou com a família para cá, mora em Tupã, só deixou nossa cidade para estudar em Londrina, que você é formado em administração pela UEL, né? Isso, estudei administração de empresas na UEL, Thiago, no período de 2010 a 2014. Então foram ali os 4 anos, quase 5 anos, que a gente morou em Londrina, no norte do Paraná. E aquela vida de universitário que mora fora, tenta vir cada 15 dias, uma vez por mês, conforme sobra um dinheirinho ali para a gente conseguir voltar para a nossa cidade. Foram anos, não foram anos fáceis, porque morar fora da cidade, morar sozinho, é uma experiência para um jovem que também é desafiadora, mas foi muito enriquecedor. Foi um período de muito crescimento intelectual, eu acho que foi importante essa formação. Foi onde eu me apaixonei verdadeiramente pela educação, reconheci tudo que a educação tinha feito na minha vida, até gostar de política tem a ver com da onde eu venho, estudei no Indiavanuíri, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então acho que a educação fez eu ser quem eu sou hoje. Mas essa paixão aí que já te levou, antes de entrar efetivamente para a política, para ser um professor? Com certeza, sem dúvida. Porque assim, eu sempre gostei de... Eu lembro quando eu estava em sala de aula, eu via que determinados professores faziam, eu queria estar lá, sabe? Sabe quando você está assistindo aquela aula e você quer estar ali, quer saber mais, e de ser aquele aluno chato que o professor está saindo da sala, professor, me tira uma dúvida sobre isso, porque você queria sugar ao máximo o conhecimento daquele professor. E aquilo me inspirava muito. E a mesma coisa aconteceu comigo na faculdade, né, na universidade. Eu vi que tinha professores ali que eu queria conversar com aqueles caras o máximo de tempo que eu pudesse, sobre o máximo de assuntos que eu pudesse, porque eu sabia que aqueles caras tinham vivências que eu queria absorver para mim. E aquilo começou a fazer com que eu quisesse ser como aqueles caras. Eu quisesse ser um professor como aqueles professores. De poder contar uma experiência profissional para o aluno e ele identificar naquilo uma oportunidade para ele também, inspirar aqueles alunos.
E aí eu acho que a gente vai se inspirando pelo exemplo, e eu tentei então buscar uma carreira docente logo que eu retornei para Tupã. E você ministrou aulas ali na ETEC, a ETEC de Tupã, para quem não conhece, mas acredito que muitos conheçam, é uma das melhores do estado de São Paulo. Você obteve aí os índices aí no topo, né? Perfeito. Houve um período logo no início da fundação da ETEC de Tupã, a gente está falando no início dos anos 2000, que existia um índice de ETECs do estado de São Paulo. Era um ranqueamento, que depois foi extinto. Mas até as últimas vezes que esse ranqueamento existia, a gente figurava entre a primeira e segunda melhor ETEC do estado. Hoje, os indicadores que a gente tem são os indicadores nacionais, né? Resultado de Enem e outras provas que o governo federal proporciona para as escolas. A nossa escola, para você ter uma ideia, é o melhor Enem da nossa região. Então isso é um diferencial muito grande. Então a gente compete em pé de igualdade com as melhores escolas da nossa região. E isso dá um orgulho muito grande para quem fez parte da família Paula Souza, né? Então a ETEC de Tupã é sim referência. Eu fico muito orgulhoso de ter lecionado lá no período que eu fiquei por lá. Uhum. Ô Lucas, agora vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Você até citou a questão da escola Índia Vanuiri. É ali que começa a nascer o seu interesse pela política, você participou de Grêmio. O que a gente percebe aqui, não só em Tupã, mas muitos dos políticos que a gente entrevista, é mais ou menos nesse período da escola, participação de Grêmio, que nasce uma liderança política. Como é que foi? Para você também foi assim? Sem dúvida. O Grêmio Estudantil é um divisor de águas na minha vida. Eu era um menino mais tímido e quieto, acho que como a maioria dos mestiços descendentes japoneses, aquele menino mais quietinho na sala de aula. E o Grêmio Estudantil me dá a possibilidade, então, de falar em público, de ir para frente das salas, conversar com os alunos, convocar assembleia no pátio da escola. E isso me deu ali a possibilidade de um crescimento muito grande. Foi ali que eu aprendi a falar em público, a desenvolver oratória, a desenvolver capacidade de argumentar, defender ideias, né? E aí isso começa a despertar uma paixão política, que eu acho que quando o mosquitinho da política pica é difícil sarar. Então a política na minha vida ela tem essa participação no meu ensino médio. Todo o período que eu estava no meu ensino médio eu tive envolvimento com o Grêmio Estudantil. Eu fui vice-presidente, presidente 2 vezes do Grêmio, né? Então a diretora da escola na época era a Júlia Messas, e a Júlia também tinha uma participação política na história da nossa cidade. Foi esposa de um ex-prefeito, né, do Carlos Messas. Então aquilo tudo, aquele contexto que eu estava inserido ali no ensino médio... Te motivou? Sem dúvida nenhuma. Então a paixão política surge naquele período. Certo. Ô Lucas, e aí você, antes de se candidatar, você também participava, assim, nos bastidores da política, em campanha e tudo mais? Isso, eu conheci o prefeito, hoje prefeito Caio, um pouco antes das eleições de 2012, por volta ali de 2009, 2010. Ele também era uma liderança estudantil. Então, quando chegou nos anos de 2012, ele se candidatou pela primeira vez para vereador, e a partir de então a gente começa a ter um trabalho político juntos, né? A gente já tinha eu já tinha participado de outras campanhas anteriormente, com menos engajamento, era mais novo, né? Mas depois de 2012 para frente, todas as eleições que tinham, a gente tinha um candidato para defender, para estar nos bastidores, para estar discursando e pedindo voto. E como é que foi sua passagem pela Secretaria de Relações Institucionais? Foi cerca de 1 ano e meio, A gente ficou quase um ano, Thiago, quase um ano. Nesse período que a gente ficou, o Caio assume em maio de 2019 e eu deixo a secretaria lá no começo de abril de 2020. Deixo a secretaria para poder ficar elegível, para poder disputar as eleições de vereador. Foi um período também muito enriquecedor. Poder conhecer o funcionamento da política por dentro do executivo, eu acho que é uma bagagem muito interessante para quem hoje está no legislativo. Então, para quem, na minha situação, que agora estou como vereador, para mim me dá uma bagagem muito grande ter passado por aquele período lá. Porque a secretaria que eu ocupei, que é de Relação Institucional, ela tinha esse envolvimento entre executivo e legislativo. E também com todas as secretarias, né? E também com as demais secretarias, com a ouvidoria municipal. Por isso que a gente, no período que a gente estava lá, a gente aumentou o número de atendentes da ouvidoria, aumentou o prazo, o horário de atendimento, criou os números junto com a Secretaria de Saúde, os números do Covid, que era o número que você ligava para passar os seus sintomas e tudo mais. Então foi um período, para mim, muito enriquecedor. E também a gente teve uma proximidade maior com todos os órgãos de imprensa do município, né? Porque é um relacionamento extremamente importante. Eu valorizo muito o trabalho da imprensa porque é a forma que a gente tem, enquanto agente político, de mostrar para a população o porquê de cada ação e o porquê de não de cada ação, né? Por que alguma coisa está acontecendo
ou porque não está acontecendo. É essa transparência que deixa o cidadão seguro e tranquilo de que as coisas estão acontecendo como devem acontecer. Porque quando o político se esconde, quando ele é omisso, quando ele não passa a informação para a população por meio da imprensa, o cidadão fica com aquela sensação de que alguma coisa está sendo escondida dele. Ou então ele não entende o porquê de uma determinada tomada de decisão. E isso é ruim para a cidade porque mostra que não tem transparência. Uhum. Ô Lucas, você mesmo citou que no início agora do programa, né, 2021, a gente começa com um grande desafio porque a gente ainda enfrenta a pandemia do coronavírus e nesse mês de janeiro a gente percebe que o contexto ficou mais caótico em todo o Brasil. E como agente político, qual vai ser o papel do Lucas Rattano, da Câmara Municipal, você acha para esse início aí de ano? A gente vai ter um ano muito desafiador, viu, Thiago? Não só por uma questão sanitária, não só por uma questão de saúde, que aí acho que todo mundo já conhece esses efeitos, mas também por uma questão econômica, né? Isso vai fazer com esse fraco desempenho do setor econômico ao longo de 2020 e possivelmente no início de 2021, isso vai impactar diretamente os cofres públicos. E com menos dinheiro em caixa, prefeitura, a Câmara Municipal e a prefeitura na hora de executar os investimentos, ela vai ficar muito engessada. Então isso, sob o ponto de vista da administração pública, é um desafio muito grande. Agora a gente sabe que a nossa prioridade é a luta pela saúde da nossa população. Então a prioridade número 1 é que a gente consiga vacinar as pessoas da nossa cidade, proteger e imunizar a população de Tupã. O trabalho do legislador nesse sentido é fazer com que esse processo seja o processo mais tranquilo possível, tanto para a população quanto para a administração pública e para a cidade como um todo. Para o empresário que passa por uma dificuldade, para o trabalhador que está empregado, mas corre o risco de perder seu emprego. Então, a função do político é amortecer todo esse impacto para que isso impacte menos negativamente possível na vida do cidadão. O que eu, por exemplo, que tenho como uma das principais bandeiras a educação, temos participado de muitas reuniões para ver como vai ser esse processo de volta às aulas. Vão retornar às aulas das escolas públicas, as particulares, o prefeito já decidiu em reunião com as mantenedoras das escolas particulares que as aulas voltarão no início de fevereiro. E as escolas públicas, essas escolas particulares que estão retomando, como vão ser o processo de retorno, né? Então isso tudo, até parabenizar o professor Valdir Berti, o Caio, o Dr. JJ, o Dr. Miguel, que já estabeleceram todos os protocolos para que essas escolas possam retornar às aulas. Eu pude participar de algumas reuniões e ver o engajamento que o Executivo e suas secretarias estão tendo para facilitar o processo de volta às aulas na educação de uma maneira segura, tanto para as escolas quanto para os estudantes e as famílias. Eu acho que é um trabalho fundamental. E a gente precisa fazer isso. Então, cada vereador, com a sua bandeira, com a sua principal causa, com aquilo que ele defende, ele precisa sim estar preocupado de como é que isso vai ser impactado pela pandemia e pelo pós-pandemia, que também não vai ser fácil, né? Retomar o crescimento das empresas, retomar as aulas, retomar os eventos, os shows, os eventos esportivos e tudo isso que a população, todo mundo quer que volte a essa normalidade, não vai ser um processo fácil. E é função de todos os agentes políticos, do prefeito, secretários, vereadores, fazer isso da maneira mais cômoda e tranquila possível. Tá certo. Lucas, eu agradeço a sua participação. Infelizmente a gente já está com o tempo esgotado. Essa é a primeira participação de outras, né, que o Fala Vereador é o espaço que o vereador tem para estar apresentando os resultados, os trabalhos do Legislativo. E a gente, num próximo bate-papo, quer conhecer mais essas bandeiras, aprofundar suas propostas. Creio eu que a gente já vai estar com a sessão acontecendo, né, voltando em fevereiro. Só lembrando, eu tenho sempre falado aqui, a Câmara Municipal está em recesso, mas o recesso significa que nós não temos as sessões ordinárias às segundas-feiras, mas a Câmara Municipal continua trabalhando, continua atendendo a população, funcionando de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Então, qualquer cidadão tupanense que queira apresentar alguma demanda na Câmara Municipal é só comparecer no Poder Legislativo, né? E a gente espera, no próximo programa, falar sobre esses novos projetos seus. Eu sei que você já vai ter apresentado nas sessões e é uma forma da gente dar transparência ao trabalho do Legislativo.
Perfeito, Thiago. Obrigado pela oportunidade, agradecer a audiência de toda a população de Tupã e que a gente possa aí ter um ano muito melhor do que foi 2020 e que os próximos 4 anos a gente consiga entregar uma cidade no final do mandato melhor do que a gente pegou. Se Deus quiser, isso vai ser realizado. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado, eu desejo sucesso a você, parabéns pelo resultado das eleições e eu também agradeço aí você de casa que sempre acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população. Até um próximo programa.